Eu sou muito privilegiada por pertencer a esse lugar, por ter os pastores que eu tenho, por ter o time que a gente tem juntos. Eu louvo a Deus por isso. E eu louvo a Deus pelo Espírito Santo que decidiu habitar em nós. E o Espírito Santo, Jesus habita em nós através da pessoa do Espírito Santo. Ele diz isso claramente: olha, se eu não for para o Pai, o Espírito Santo não virá. E nós somos essa geração privilegiada, nós somos esse povo privilegiado desde do Pentecostes. Desde que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é um privilegiado. Porque você decidiu deixar o Espírito Santo habitar dentro de você. O Duda estava pregando aqui um dia e ele falou que queria conhecer, não lembro mais o personagem, que quando ele chegasse no céu, ele disse: quando eu chegar no céu eu quero ver fulano, Beltrano. Talvez você também tenha essa expectativa. E foi o Rodrigo, né? O Rodrigo é um pastor da Verbo que estava pregando aqui para os jovens. E ele falou assim: olha, tudo isso é muito bom, mas eu tenho certeza que quando a gente chegar lá no céu, toda essa galera vai perguntar: cara, me conta, como é ter o Espírito Santo em você e não só sobre você. E é exatamente isso do que se trata. Tudo isso que está acontecendo aqui, tudo que está sendo promovido aqui, só pode estar acontecendo porque o Espírito Santo está habitando dentro de você. Porque o Espírito Santo te capacita para crer. Porque o Espírito Santo te capacita para receber tudo aquilo que é seu por direito na cruz do Calvário. Jesus fez, Ele te substituiu na cruz do Calvário. Ele morreu, Ele ressuscitou no terceiro dia. Quando Ele sobe, Ele deixa o Espírito Santo para dizer assim: olha, confirma. Vai lá no coração dele e confirma. E diz que tudo aquilo que eu fiz é verdade. A primeira confirmação que o Espírito Santo fez antes de você conhecer Jesus foi abrir os seus olhos espirituais para ver Jesus na cruz. Para ver a obra redentora de Cristo Jesus. Foi o primeiro movimento que Ele fez na sua vida, foi abrir os seus olhos espirituais. Mas Ele podia parar aí, né? Salvação estava muito bom. Ele podia parar aqui. Mas aí Ele vai além. Ele começa a te mostrar, o Espírito Santo começa a trabalhar com você que recebeu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, para confirmar que você é a justiça de Deus, para confirmar que você é amado, para confirmar que você é próspero, para confirmar tudo isso que você ouviu aqui. E Ele vai além, Ele vai lá e te convence do juízo. Que juízo é esse? O diabo está condenado, mas você está salvo. Ele não tem a chave da casa dele, você tem a chave do céu. Não é o Pedro que tem, não, é você. Porque você recebeu Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. E você recebeu as chaves da sua casa, porque você veio de lá. Se você pensa que você é daqui, eu vou te dar uma notícia. Você é cidadã do céu. E de lá você veio, para lá você vai voltar para uma vida eterna, plena com Jesus. E o tema que eu vou discorrer um pouquinho aqui, que é cheios do Espírito Santo, capacitados para vencer. Quem aqui tem plena convicção que você já é mais que vencedor? Levanta a mão para mim. Você é. Eu amo a cruz, porque não é algo que vai acontecer, é algo que já aconteceu. É algo que Jesus já fez, é algo que Jesus já conquistou. Mas aí o Espírito Santo vem e fala assim: olha só, isso que você está ouvindo, guarda aí. Traz vida no seu espírito, traz vida no seu coração, porque isso é verdade. Então, Ele te capacita para vencer, e eu quero colocar aqui, Ele te capacita para avançar crendo aquilo que você já é. Ele te capacita, Ele te mostra, Ele te instrui, Ele te dirige, para que você perceba a sua identidade, quem você é em Cristo, quem Cristo é em você. A certeza e a convicção de que você é um filho. E como filho você tem direito. Como filho você tem direito a uma herança. Como filho você tem direito a tudo aquilo que a Bíblia diz a seu respeito. E eu quero começar com um versículo que não vai estar projetado aí. Hoje a gente está treinando você. O versículo é fácil, ele está aqui, né? E hoje a gente está aqui treinando você. Você vai ouvir essa palavra, depois você vai abrir a Bíblia na sua casa e você vai estudar a palavra. Eu creio nisso. Olha como eu sou cheia de fé.
Eu creio nisso. Efésios 5, versículo 18. Se você tem uma Bíblia aí, você pode acompanhar comigo. E ele diz assim: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Ah, olha, a produção está te ajudando. Eu quero pontuar algumas coisas nesse versículo, e foi uma coisa que uma pregação do Mauricinho, ele falou sobre esse texto. E eu comecei a perceber que realmente é isso. Quando você se embriaga com o vinho, a sua mente fica turvada. Você perde a capacidade de raciocínio. Você perde a maneira que você vai andar, porque você começa a perder esse equilíbrio. Não é isso? Não é assim? E você não pensa direito. Então eu fico pensando, quando eu leio esse versículo, e depois que eu ouvi o Mauricinho, isso ficou mais aguçado para mim. Porque encher do Espírito vai me trazer um pensamento correto. Enchermos do Espírito vai fazer com que eu ande, como a Bíblia diz, altaneiramente. Deus nos chamou para andar acima das circunstâncias, acima da tempestade, acima do dia mau. Ele nos ensina a pensar corretamente, Ele nos ensina a amar corretamente, Ele nos ensina a nos relacionar corretamente. Porque ser capacitado para vencer é ser cheio do Espírito Santo. Porque quando eu sou cheia do Espírito Santo, eu começo a viver aquilo que Ele me chamou para viver. Bruna estava dando uma aula no Nova College, e ela falou assim, várias vezes ela falou: se você quer viver nesse caminho e receber isso aqui de Deus, tudo bem. Mas se você quer andar por um caminho na palavra, sendo cheio do Espírito Santo, você vai viver uma plenitude do Espírito Santo, e você vai ter algo que é o centro da vontade de Deus para você, e você vai ver um transbordar de Deus na sua vida. E tudo bem. Então eu vejo que essas escolhas que nós fazemos, a escolha de abrir o nosso coração diante de todas as coisas que a gente tem vivido aqui, ela faz com que a gente viva o melhor de Deus para a nossa vida. Você não é obrigado a viver aquilo que Deus projetou para você, mas você é capacitado para viver se você deixar o Espírito Santo se mover na sua vida. E aí, nesse versículo, Paulo vai dar umas dicas. Ele vai dizendo assim: olha só, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Ele vai dando uma dica aqui. Sabe aquela hora que o dia mau chega, é natural, a gente primeiro vem o medo, pum! Ai. E de repente, se o nosso domínio ainda não está muito grande, a gente vai e murmura. A gente vai e fala: ai, será que vai dar certo? A diferença da esperança e do Elpis. Eu espero que, tomara que dê certo. Elpis, eu tenho plena convicção de que Deus está comigo, e Ele vai me livrar, e Ele vai se mover, e o milagre vai acontecer, porque eu não tenho só esperança, eu tenho Elpis. Expectativa de coisas boas, não firmado no meu pensamento, firmado na promessa, na herança que Jesus já me deu na cruz do Calvário. Depende de onde nós estamos firmados e alicerçados. Onde eu estou firmada e alicerçada, eu vou receber desse alicerce. Eu vou receber dessa base. E aí, como é que eu faço? Eu abro a minha boca e falo: Senhor, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Eu sei que essa situação não é para a morte. Eu sei que essa situação é para me fazer avançar, porque a Tua palavra garante que o Senhor transforma mal em bem. Aí você fala: poxa, pastor, mas como é que você sabe tudo isso? Porque a gente precisa gastar tempo com essa palavra. Todos os pastores que já passaram aqui nessa plataforma hoje disseram a mesma coisa. Investir tempo com a palavra. Porque é a palavra que vai fazer você entender o que é palha e o que é comida.
O que é palha, o que te alimenta ou que só mata a sua fome. Você sabia que tem diferença entre matar a fome e ser alimentado? Você pode até matar a sua fome naquele primeiro momento. E aí eu estou me lembrando lá na mulher do poço de Betesda. Jesus chega para ela e diz: a água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. Jesus é essa fonte inesgotável. Jesus é essa fonte inesgotável que quando você mergulha e você bebe dele, nunca mais você vai ter sede. Porque ele é o único que pode saciar a sede da sua alma. Ele é o único que pode saciar a você no meio do seu dia mau, no dia da sua angústia. Isso é ser capacitado para vencer. É olhar e dizer: não, essa circunstância, primeiro, não foi Deus que me deu. Deus não tem dia mau. Deus não tem doença, Deus não tem escassez, Deus não tem tristeza, Deus não tem depressão, Deus não tem nada isso que tira o seu sono, não vem de Deus para a sua vida. Mas Ele tem para você vida e vida em abundância. E capacidade para vencer o quê? Vencer esse dia. Vencer essa circunstância, vencer esse momento que você olha e fala: não, a minha alma, a minha mente está dizendo tudo diferente. Quem está no meio da luta sabe o que o diabo tenta lançar, os dardos inflamados do diabo na nossa mente para dizer: olha só. Sabe por quê? Você recebeu Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, amém? Viva com medo ou viva na fé, você vai para o céu. Você é filho. Nada pode mudar. Mas o que vai fazer com que você vista o capacete da salvação e o escudo da fé para resistir o dia mau e combater os dardos inflamados do diabo, você saber: eu sei quem eu sou. Eu sou uma filha amada e isso não vem de Deus para a minha vida. Então, se não vem de Deus, eu vou receber o que Deus tem para mim. Paz, alegria, vida abundante, vida cheia no Espírito Santo, família abençoada, shalom, paz por dentro, paz por fora. E aí, o Duda e Marcelo têm esse testemunho do Vicente, que quando eles receberam o diagnóstico, eles se posicionaram e disseram: nem quero ouvir diagnóstico ruim. Nem quero ver, nem quero ouvir. E outra coisa, ninguém vai dizer nada contrário do que a Bíblia diz a meu respeito. No primeiro momento, os pais e mães sabem, a gente fala, no mínimo dá aquela respirada. E uma mente treinada, o que a palavra faz? Ela nos treina, ela nos adestra. Ela nos ensina, ela nos enche. Uma mente adestrada e na destreza do Espírito Santo, ela vai dizer: opa, meu pai está no controle. Ele não vai faltar, ele não faltou. O que a minha conta bancária diz não é o que a palavra diz ao meu respeito. Eu sou herdeira de Deus, eu sou herdeira com Cristo. Nada pode me mover desse lugar, nada pode me arrancar das mãos dele. Nada pode me mover nesse amor. E aí o Efésios vai dizer, com salmos, com louvor. Está angustiado? Canta louvor. Está atribulado? Canta louvor. Está com medo? Canta louvor. Ah, mas eu não sei cantar. A Bené chegou aqui lindamente, né? Trocou a música lá da banda e falou: olha, estou lá no ouvido do João, a gente vai fazer isso. Olha que dom, que lindo, que maravilhoso. Você não precisa ser um ministro da música. Você não precisa ser o Bené. Porque você tem o Espírito Santo em você. Você pode só abrir a sua boca e dizer: Senhor, eu te adoro. A minha voz é da taquara rachada, mas eu te adoro. Eu te adoro porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu te louvo pela tua bondade. Eu te louvo porque eu dormi a noite inteira e o Senhor trabalhou em meu favor, porque a Bíblia diz que Ele dá aos seus enquanto Ele dorme. Você sabia? Você vai dormir. E o Jesus está trabalhando. Jesus não está lá no céu assentado no alto sublime trono dizendo: ok, já fiz a minha parte. Estou só esperando agora os meus filhos chegarem. Não. Você descansa e Ele trabalha. Você descansa e Ele se move. Você descansa e Ele confirma a sua vitória. Você descansa e você é curado. Você descansa e o dinheiro aparece. Você descansa e o seu filho se converte. Você descansa e o Espírito Santo está se movendo para te dar paz enquanto Ele trabalha.
Isso é vitória. Isso é capacidade para vencer. Porque o sono é fundamental, médicos de presente. Presentes confirmam o que eu estou dizendo. O sono é fundamental para a sua saúde. Se você não dorme, você fica doente. Não é não, pastor? E aí a Bíblia é tão clara que ela fala, olha assim, enquanto você dorme, enquanto você repõe as suas forças, as suas energias, eu estou providenciando o seu milagre. Eu estou fazendo aquilo que você não consegue fazer. Eu estou me movendo aonde você não consegue se mover. E aí, ele vai além, ele fala, olha, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Se você não foi ainda batizado no Espírito Santo, você que está assistindo a gente pela internet, hoje é o dia. Eu convidei uma pessoa para estar aqui, eu falei, você é batizado no Espírito Santo? Ela falou, não. Eu falei, então você vai ser lá. Lá Deus está marcando o encontro com você, você vai ser batizada lá. Por que eu estou te dizendo isso? Porque o batismo no Espírito Santo, ele me capacita a vencer. Ele me capacita a vencer porque muitas vezes eu não sei orar em português aquilo que eu preciso. E eu vou orar em línguas. Quando eu fui batizada em línguas foi um dos piores momentos da minha vida. Eu era uma adolescente. Meus pais estavam se divorciando nessa época. Eu fui criada no Evangelho, mas eu não tinha tido uma experiência. E foi tudo assim, pá. Eu tive uma experiência com Jesus. Eu reconheci Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida. E rapidamente eu fui batizada no Espírito Santo. E hoje, depois que tudo passou, eu entendo claramente que aquilo foi para mim o recurso que eu precisava para passar por tudo que eu passei. Porque eu não sabia dar nome aos meus sentimentos, eu era muito pequena. Eu não sabia dar nome àquilo que eu estava sentindo. E eu precisava de algo que me tirasse daquele lugar. E muitas vezes eu estou num quarto escuro. E eu não sei aonde acende a luz. Eu não sei onde está o interruptor. Eu não sei se você está nesse lugar ou se você já esteve nesse lugar. Mas orando no Espírito, cantando no Espírito, cânticos espirituais, o Senhor foi me guiando e me pegou pela mão e falou, minha filha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o teu caminho, Salmo 119. Vem para a minha palavra. E aí, cara, cada versículo que eu lia e cada lágrima que eu derramava em cima da minha Bíblia era uma cura que eu ia recebendo. Era uma cura que Deus ia promovendo no meu coração. Era algo que ia trazendo em mim o que eu não tinha condições de dizer, porque eu não sabia dizer nem em português, que dirá em outro. A linguagem da alma, quando ela está atribulada, você não sabe dar nome para a sua dor. Você não sabe dar nome. E aí, essa dor que você não foi curada lá, ela vai arrebentar aqui. Ela vai trazer aqui uma mente dizendo que tudo bem se você não venceu hoje. Tudo bem se não tem dinheiro na sua conta. Tudo bem se você está passando por essa enfermidade. Não está tudo bem. Porque quando isso não é resolvido, você vai ter gatilhos na sua alma. E elas vão trazer isso de volta. No semestre passado na faculdade, um semestre e meio, um ano atrás, eu fui fazer enfermagem porque eu tinha certeza que não tinha que fazer cálculo de matemática. Eu tinha certeza absoluta. Eu falei, gente, eu sou jornalista, fui para o jornalismo. Na minha época, a gente tinha que contar para fazer o jornal impresso. Não tinha o computador, olha só. Ai, começou, já passei de um tempo, né? Você contava e tinha que fazer conta para fazer a matéria, botar o lead, botar o sublid, escrever. E o papel era todo quadriculadinho, parecia um eletroencefalograma, um eletrocardiograma. E a gente tinha que contar os quadradinhos para saber quantas letras a gente ia botar. Eu falei, puxa, vim para a faculdade errada, tem que fazer conta. Fui fazer enfermagem, feliz da vida. Eu falei, não vou fazer conta mais. E tem uma bendita na matéria que te ensina a fazer cálculo de medicação. E para criança, que eu tenho que contar as gotas e os quilos, eu falei, Jesus me mata. Eu quero te ver. Estou contando isso para você porque eu tinha um gatilho na minha alma. E quando a professora começou a dar aquela aula, eu tenho uma amiga minha irmã, e eu comecei a falar para ela, Juliana, não estou passando bem. Eu não estou passando bem, eu estou nervosa.
E a Juliana é muito assim, tá tudo certo, você não vai precisar disso. No posto de enfermagem vai ter calculadora, vai ter fórmula, fica quieta, tá tudo certo. E eu falei para ela assim, eu estou me vendo na frente do meu tio Zaqueu, me ensinando a fazer regra de 3. Que eu não aprendi a fazer até hoje. E eu comecei a ficar nervosa. E aí, a professora deu vários casos clínicos para a gente fazer a conta do medicamento. E a turma começou a conversar. Minha turma é pequena, tem 10 alunos. E eles começaram a conversar. E eu virei e falei, ninguém merece. Eu não consigo pensar, eu não consigo fazer conta e vocês não param de falar. E essa minha amiga falou para mim assim, para com isso. Mas é grande para você, Jesus vai te curar. E eu olhei para ela e falei, Juliana, eu tô nervosa. E eu comecei a chorar como uma criança de 8 anos. Igualzinha aquela criança. Porque aquilo dentro de mim não tinha sido resolvido. Eu ainda tenho medo da matemática. Mas eu fui curada naquele dia. Porque eu já tinha avançado mais um pouco com o Senhor. A gente não sabe tudo. Mas eu estou te dizendo isso para te dizer que essas coisas que não te deixam ver como um vencedor, não deixam você se ver como um vencedor, e você ainda não se sente capacitado para viver essa vida vencedora que já é tua, te pertence. O Espírito Santo, através dos louvores, dos cânticos espirituais, através da palavra, através da pessoa do Espírito Santo que habita dentro de você, ele vai pegar você pela mão, vai pegar aquela menininha de 8 anos e vai dizer, vem cá, minha filha, eu vou te ensinar matemática. O que você está precisando aprender? Para você se enxergar um vencedor. Que eu me sentia uma fracassada, gente. Porque eu não sabia fazer regra de 3. E eu ainda não sei, mas agora eu sou vencedora. Eu vou continuar aprendendo. Não vi Jesus ainda. Eu vou continuar aprendendo. Mas aquela dor, ela saiu. Ela foi embora. Porque depois que eu fui para casa, completamente atribulada, é pequeno para você. Você sabe fazer regra de 3 melhor do que eu, beleza. Mas talvez a sua dor, que pode ser pequena para mim, o Espírito Santo não está nem aí, o tamanho dela, se é pequena, se é grande, se a minha é maior que a sua, se você sepultou alguém, como a Shida. Ele é o mesmo Deus que cura o luto, ele é o mesmo Deus que cura a urina encravada, ele é o mesmo Deus que cura a alma de uma menina que não sabe fazer conta de regra de 3. Qual é a sua dor? Porque ele é Deus que cura. E um vencedor não pode se olhar e ver, eu sou incapaz. Porque, vou te dizer, a capacidade não é sua, é dele. É Cristo em nós, a esperança da glória. É ele que opera tudo em nós. É ele que nos ensina sobre todas as coisas. É ele que faz. E aí o Bené falou aqui, né, trouxe o João, botou o telefone celular. Eu tenho uma outra alegoria sobre isso. Apocalipse 3:20 vai dizer, eis que estou à porta e bato, aquele que que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Como é que eu entendo isso? Esse versículo a gente usa muito para salvação, né? Jesus está batendo na porta do seu coração, você ouve a voz dele, convida ele para entrar e ele vai comer com você, e ele é o pão da vida, ele é a comida que eu e você precisamos. Mas muitas vezes a gente convida Jesus e deixa ele só na sala. Só na mesa de jantar. O Espírito Santo vem, entra e você deixa ele na mesa de jantar. E aí ele fala assim, mas vem cá. Aí você caminha mais um pouco com o Espírito Santo e fala assim, então vem cá que eu vou te mostrar a cozinha. Aí você caminha mais um pouquinho com ele e você vai falar, eu vou te mostrar o quarto dos meus filhos. Aí você caminha mais com ele, você leva ele na sua intimidade, no seu quarto. Ok, mas aquele quartinho da bagunça, aquele quartinho que precisa ser mexido, aquele quartinho que precisa ser rearrumado, esse não. Vai que dói, vai que não dá.
Vai que nem o Bené falou aqui, né? Você vai fazendo, peraí, Deus, olha só. É aqui, ó, é para esse lado, ó, esse aqui. Não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. Não cura essa menina de 8 anos que não sabe fazer conta. Deixa ela aqui. 40 e tantos anos. Para entender que Ele é o mesmo Deus que cura o câncer, cura quem não sabe fazer contas de matemática. Porque eu não podia mais ficar presa naquele lugar daquela menina de 8, 10 anos que não sabia fazer. Eu não podia mais ver o meu tio me ensinando e eu chorando. Porque Ele tem mais. Ele tem uma vida vitoriosa para mim e para você. Ele quer nos levar além. E aí, como é que eu faço? Eu preciso ter coragem e dizer, Senhor, olha só, joga a luz aqui no meio das minhas trevas. Espírito Santo, joga a luz aqui, me ensina o que eu não sei. Sabe aquelas pessoas que fazem tudo para agradar, que servem a todo mundo, que dizem sim o tempo inteiro quando elas queriam dizer não? Tem uma criança ali que não foi, que acha que só pode ser feliz, só pode ser cheia se ela estiver servindo. Porque se ela não estiver servindo, ela não é boa o suficiente. E aí ela é muito boa, mas ela não se enxerga muito boa. Não se enxerga amada, não se enxerga querida. Quando ela não está fazendo nada por ninguém, ok. Não é, gente, eu estou citando alguns exemplos que Deus está trazendo agora na minha mente. Eu comecei comigo. Porque o Espírito Santo te capacita a vencer. E a primeira coisa que você precisa vencer é você. A primeira coisa que eu preciso vencer sou eu mesma. A primeira coisa que eu preciso fazer é olhar para Jesus e dizer assim, assim como Cristo é, Fragalha adora esse versículo, nós somos nesse mundo. Se Ele é curado, eu sou curada na minha alma e no meu corpo físico. Se Ele é próspero, eu sou próspera na minha conta bancária, na minha mente, com ou sem dinheiro na minha conta bancária. E quem vai me instruir é essa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele ora por você. Ele intercede, Ele se coloca no seu lugar. E a obra da cruz é tão fantástica que tudo isso que eu disse para você, eu quero te dizer, você não é visto pelo que você é. Você é visto pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Quando o inferno hoje, você, nova criatura, não vê mais você, ele vê Jesus. Satanás foi lá acusar Jó. Diante do trono de Deus, hoje ele não pode mais fazer isso, porque Jesus morreu, ressuscitou e ele vai voltar. Então o diabo não pode mais chegar diante do Senhor para te dizer nada que ele pensa que é a seu respeito, porque o que a Bíblia diz a seu respeito é o que é. Hoje, quando o diabo olha você, ele te vê através do sangue de Jesus. Ele te vê, ele vê Jesus. O que a Bíblia diz? Jesus em nós é a esperança da glória. Ele olha para você e fala, eita, não posso tocar. Aquilo que eu queria mandar não posso fazer. Por quê? Porque é Jesus. É Jesus andando, é Jesus curando, é Jesus profetizando, é Jesus trazendo cura. Você é Jesus andando nessa terra. É isso que você é, nada diferente disso. É Jesus, Jesus em você. João 16, versículo 12 e 13. E eu já estou caminhando para um tempo que eu quero orar com você. Eu creio que Deus ainda tem mais para você nessa tarde. Eu creio que Jesus ainda tem curas que Ele quer fazer dentro do seu coração. Eu creio que Jesus quer botar colírio nos seus olhos para você se enxergar. Apocalipse vai dizer isso, coloca colírio nos meus olhos. João vai dizer isso lá em Apocalipse. Porque às vezes a nossa visão ela está turbada, sabe? Ela não está enxergando na dimensão que nós precisamos enxergar. E aí a gente fala, Jesus, põe colírio nos meus olhos. Clareia a minha visão. Deixa eu enxergar da maneira que o Senhor me enxerga. Deixa eu ver essa situação pela sua ótica. Deixa eu ver esse quadro
do jeito que você viu, do jeito que você pagou o preço naquela cruz, do jeito que o Senhor ressuscitou para que eu tivesse vida e vida em abundância. Me deixa enxergar. Você precisa desse colírio nessa tarde. Você precisa começar a ver a sua situação como Deus vê e não como você está enxergando pelos seus sentimentos. Jesus tem isso nessa tarde. E aí João 16, versículo 12 e 13, ele vai dizer assim: tenho ainda muito a dizer, mas vocês não podem suportar agora. E aí o 13 ele vai dizer assim: mas quando vier o Espírito da verdade, Ele te guiará a toda a verdade, porque Ele não fala de si mesmo. Eu vou parar por aqui antes de completar esse versículo. Jesus está dizendo, olha, o que eu já disse no começo. Eu vou por Pai, vem o Espírito Santo. Eu vou habitar em você, através da pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai te dizer, ele vai te guiar a toda verdade. E ele não vai falar dele mesmo, ele vai falar a verdade, porque ele é Jesus em você e Jesus é a verdade. Essas coisas que embotam a gente são mentiras. E eu preciso que o Espírito da verdade confirme a minha identidade. Confirme aquilo que o meu amado já pagou o preço. E é o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo que faz isso. O que eu quero orar por você, quando daqui a pouco, é que você saia daqui, depois de tudo que você recebeu de cada pessoa que subiu nessa plataforma, de cada louvor, a minha oração é que isso permaneça. A minha oração é que na segunda-feira permaneça. Eu vou te contar por que eu vim para Nova. Por que Deus me direcionou para cá. Eu vim para cá meio assim. É uma história longa. Mas o pastor Bené falou, olha, vai para a escola, vai para Atos. E eu fui. E fui num retiro de casais, e quando a gente chegou, era lá no MAP, a igreja estava apinhada de gente. Eu acho que se eu tirasse o meu pé, alguém botava e eu não pisava o meu pé mais. E eu encostei na mesa de som, que ficava quase na metade da igreja. Foi antes da obra. Foi antes de abrir a primeira parede no MAP. E eu estava ali, voltei do retiro de casais, que a gente foi muito abençoado. E eu estava assim, cara, amanhã é segunda-feira, um monte de conta para pagar. A gente não tem trabalho, nem eu, nem o Café, pastor Café. Não sei como é que vai ser. Pastor Maurício, eu nunca vi ele fazer isso. Eu acho que eu só vi ele fazer naquele dia. Ele disse assim, você... Ainda falou assim, mulher. Eu falei, esse negócio é comigo. Tá aí pensando que na segunda-feira você não vai ter dinheiro para pagar as suas contas, que você não sabe de onde vai vir o recurso. E Deus está dizendo para você que você vai ter, porque Deus ama você, porque você vai agir daquela maneira, porque Deus é que faz. E Ele foi falando, e o Espírito Santo falou para mim, é nessa igreja. É aqui que você vai ficar. Porque eu achava que nunca mais eu ia ter um homem de carne e osso nessa terra que pudesse me pastorear. E naquele dia, eu me emociono até hoje. Naquele dia, quando ele profetizou e ele apontou assim para mim, eu estava como se fosse lá no biscoito. O Espírito Santo, ele não falou para mim que eu ia ter conta, que eu ia ter dinheiro para pagar as contas. Ele disse, aqui é o lugar que eu vou te plantar. Porque aqui tem comida, não é só para matar a sua fome. E dali, eu fui sendo curada todos os dias. Eu fui sendo capacitada para vencer todos os dias. E a minha oração é que você saia daqui hoje, num dia que foi separado para que o Espírito Santo se revele e fale com você. É que você não pare aqui. É que lá na segunda-feira o Espírito Santo continue te dizendo quem Ele é. Que na terça-feira Ele continue revelando as verdades da palavra para você. Que quando você abrir a Bíblia, que hoje você não consegue ler porque você não entende, você abre a Bíblia e fala, Espírito Santo, me ensina sobre essa palavra. Se revela sobre essa palavra, sobre a minha vida, porque eu quero te conhecer. E Ele vai, porque Ele faz. Porque Ele é assim, é dele, é a característica dele.
E aí ele vai dizer assim, lá no finalzinho do versículo, pode botar de volta para mim. Ele não fala de si mesmo, ele fala da pessoa de Deus. Ele sendo Deus, Deus sendo Deus e Jesus sendo Deus Pai. E ele vai falar assim, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Tem coisas, tem milagres, tem mistérios revelados na palavra de Deus, que conforme você for sendo íntimo do Espírito Santo, ele vai mostrar para você. O maior mistério é Jesus, e ele já foi revelado a nós. O maior mistério que a Bíblia tinha escondido, porque quem não viveu a era de Jesus não conseguia entender, porque vivia debaixo da lei, vivia debaixo de uma lei que aviltava o pecado e nunca dava conta de se ver perdoado. No dia do Yom Kippur, que era o único dia, ele fazia um ritual e ele levava lá um bode, uma ovelha, o que tivesse, os pecados eram transferidos para esse animal e ele se sentia purificado por um ano. Ano que vem ele tinha que vir fazer tudo de novo. Então toda hora ele se via pecador. Toda hora ele se via pecador, porque ele não dava conta. Então quem viveu antes de Jesus não consegue entender o que eu estou te dizendo hoje. Em Cristo, o maior mistério já foi revelado, porque é Jesus em nós, a esperança da glória. Mas Deus tem mais para você. Caminhando com o Espírito Santo, Ele tem mais para você. Ele quer te anunciar outras coisas que são para você, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para as pessoas que estão ao seu redor, porque nós fomos chamados para a glória de Deus, é o que a Bíblia diz, e para revelar Jesus. Apocalipse vai dizer que nós somos conhecidos pelo sangue de Jesus e pelo nosso testemunho. O que te capacita para ter um testemunho segundo a palavra de Deus é ser guiado pelo Espírito Santo. O que te faz ser um vencedor é ser guiado pelo Espírito Santo. O que te faz ser um homem ou uma mulher curada é ser guiado pelo Espírito Santo. É mergulhar na palavra de Deus e louvar a Deus. Eu quero orar por você. Se a banda quiser vir, eu quero orar por você. Eu não sei, eu tenho certeza que você já recebeu muito, muito, muito de Deus. Eu recebi muito de Deus. Mas eu quero que a palavra diz, que essa palavra permaneça no seu coração. Eu não sei como você ainda se enxerga. Até ano passado, diante daquela dificuldade, eu me enxergava como uma menina de 8, 10 anos aprendendo a fazer conta. E eu me sentia fracassada. Mas quando eu saí daquela sala chorando, a professora teve que vir atrás de mim. Eu fui orar. E eu falei, Jesus, não dá certo isso. Eu te conheço há muito tempo. Para eu ficar paralisada por uma conta de uma regra de 3. Me mostra quem eu sou. Me mostra quem eu sou e quem eu sou em você. Porque eu não posso mais nessa altura do campeonato ter situações que me paralisam. Pela minha idade, não. Mas porque eu te conheço. Mas eu não estou conhecendo você o suficiente. Eu preciso te conhecer mais. Eu preciso que a tua identidade seja fortalecida no meu interior. Porque eu fui chamada para vencer. E não vai ser uma regra de 3 que vai me derrubar, Jesus. Que testemunho eu estou dando para essa turma? Que testemunho eu estou dando para essa mulher que hoje está vindo para Jesus por causa de ver Jesus em mim? O Bené falou agora há pouco. A família dele foi sendo salva porque ele falou, vamos na igreja. E ele falou assim, olha, a maior mudança é o marido para a esposa e da esposa para o marido. Porque ninguém te conhece melhor do que o seu marido. Ninguém te conhece melhor do que o seu esposo.
E eu creio que hoje Deus vai derrubar limites nessa tarde. Eu creio que Deus hoje vai fazer muralhas caírem nessa tarde, porque você foi capacitado para vencer. Eu creio que muralhas vão cair, a gente canta isso, muralhas vão cair, estão caindo nessa tarde. Está caindo aí na sua casa, que está assistindo essa palavra. Você que vai assistir depois, vai cair, as muralhas da sua vida vão cair aí na sua casa, na sua família. Eu queria te convidar para você ficar de pé. Se você quiser vir aqui na frente, os pastores estão aqui, a gente quer impor as mãos sobre você, quer orar com você. Fica à vontade, se você quiser ficar no seu lugar, seja livre. Mas o que eu posso te afirmar, certamente, Deus quer levar você a lugares mais altos. Deus quer levar você a mergulhar as águas profundas. Deus quer levar você num novo patamar de relacionamento. Eu estou falando de relacionamento, porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tudo o que você precisa é dizer: Jesus, eu estou abrindo meu quartinho da bagunça, eu estou abrindo o quarto da minha intimidade, eu estou abrindo esse lugar aqui que eu nunca deixei você entrar, porque eu sei que o Senhor tem a tua identidade para revelar em mim. Jesus tem a identidade dele para revelar em você. E nós vamos fazer isso. Vem cá, meu amor. Senhor, no poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus, Pai. Hoje, Senhor, é uma tarde que o Senhor está curando a alma. O Senhor está curando, Senhor. O Senhor está curando, o Senhor está pondo por terra gigantes, Senhor. O Senhor dá-nos capacidade para cortar a cabeça de Golias, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, assim como eu estou abraçando essa minha irmã aqui, começa a abraçar os teus filhos, começa a abraçar, Senhor. Começa, Senhor, a fazer esses limites caírem por terra no poder do nome de Jesus. Haja cura nessa tarde, Jesus. Haja cura de alma, haja cura de mente no poder do nome de Jesus. Senhor, o Senhor é o Deus que abraça, que dá colo. O Senhor é o Deus que nos diz quem verdadeiramente nós somos, e nós somos teus. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ninguém pode me arrebatar das tuas mãos. Ninguém pode me arrebatar dos teus braços. Ninguém pode, Senhor. Ninguém pode, Jesus. Ninguém pode, ninguém pode. Porque o Senhor está aqui, o Senhor está aqui nesse lugar. O Senhor está aqui nesse lugar. Você ora em línguas? Começa a orar em línguas, o Senhor está se movendo aqui. Começa a orar em línguas. Vai orando em línguas. Você não sabe orar em português, ora em línguas. Ora em línguas, ora em línguas. E vai dizer: Senhor, eu quero ser cheia. Eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio. Eu quero mais. Eu não quero essa medida. Eu quero nadar nas tuas águas. Eu não quero as águas no artelho, no joelho, nos lombos, mas eu quero mergulhar. Eu quero mergulhar mais fundo. Eu quero mergulhar mais fundo no conhecimento da tua palavra. Eu quero mergulhar mais fundo em te adorar. Eu quero mergulhar mais fundo. Eu quero mergulhar mais fundo. Eu quero descansar nas tuas águas. Leva-me às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, porque é isso que o Senhor tem para nós. É isso que o Senhor tem para nós. Ah, Senhor, o Senhor tem pastos verdejantes, águas tranquilas. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. E nada, Senhor, nada pode me abalar, porque tu estás comigo. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia, aleluia. Fala agora e o seu poder transforma tudo em bem.
recebemos